Olá, crianças, bom dia. É sempre um prazer estar aqui nessa sala de aula com vocês, mesmo online, né, de forma remota, mas a gente está nessa sala de aula. Vamos iniciar nossa aula, né, de língua portuguesa, nessa quarta-feira, dia 16 de junho de 2021. Quem vai ficar nessa aula de língua portuguesa com vocês é a professora Ana Lúcia. É, tem, vamos ficar com a primeira parte da aula, que é a leitura de leite, onde essa leitura ela pode estar abrindo interesse, fazendo com que vocês se interessem para aprender a ler. É muito importante a leitura. A leitura ela abre horizontes. Uma leitura ela deve ser prazerosa, porque quando ela é assim, ela nos faz ver o mundo e as oportunidades. A leitura feita todos os dias, ela oferece a condição de nos transformarmos em bons leitores. Bom leitor é aquele que lê, né, com entonação e compreende o que leu, sabe organizar o tema, né, o tema que se faz uma análise de toda a escrita, sabe também associar esse tema ao contexto presente da nossa vida, da nossa sociedade. É por isso que a gente vai para a escola, para aprender a ler, para aprender a forma de criticar as coisas, né, que a gente tem que criticar. As coisas que a gente não aceita, as coisas que não são corretas, os fatos, né, os fatos históricos que a gente deve compreender. Então, assim, ler não é só para estar mostrando que você sabe ler, não. As leituras que a gente faz é para a gente compreender como é que o mundo se movimenta ao nosso redor. E como é também que há uma relação do ser humano com o mundo. E essa relação sendo uma relação de troca. Então, as leituras, elas não vêm por acaso, elas não devem ficar elas não devem assumir uma postura de coisas chatas, de que a gente faz com insatisfação. As leituras, elas abrem também o nosso intelecto. Elas nos fazem aumentar o nosso vocabulário. Elas nos fazem compreender o mundo. Elas nos fazem nos relacionarmos uns com os outros e com o mundo de maneira diferente. Então, a leitura ela vai muito mais além do que a gente gravar um áudio. Ela faz parte da nossa vida. Ela ajuda-nos a compreender, enfim, ela nos ajuda a viver melhor. Ok, gente? Então, não vamos achar que a leitura é algo que foi passada para cansar ou que eu mesmo não vou fazer. Entendeu? Então, vamos lá fazer a leitura. A nossa leitura de leite hoje é um texto que tem o título assim: A Formiga e o Grão de Trigo. A formiga e o grão de trigo. Aí, começando o primeiro parágrafo, é uma narrativa, mas também uma narrativa de um formato de texto que ele é um texto contado numa tradição oral. Isso quer dizer que ele é contado de boca em boca, são textos não reais, são textos, né, de ideias fictícias, mas que não são reais. Tal qual real é uma notícia que a gente vê, que, por exemplo, a notícia de acidente, por exemplo, uma notícia de o preço de a gasolina que aumentou, o preço dos alimentos que aumentaram, o preço dos alimentos, de supermercado, essas coisas. Então, são notícias reais.
né? Alguma coisa sobre a economia. São notícias reais. Então vamos lá. Durante a colheita, eu vou botar ele maior. Eu vou virar aqui um pouco o celular para ficar melhor de vocês lerem. A formiga e o grão de trigo. Durante a colheita, um grão de trigo caiu no solo. Ali ele esperou que a chuva o enterrasse. Então surgiu uma formiga que começou a arrastá-lo para o formigueiro. Por favor, me deixe em paz, protestou o grão de trigo. Mas precisamos de você no formigueiro, disse a formiga. Se não tivermos você para nos alimentarmos, vamos morrer de fome no inverno. Mas eu sou uma semente viva, reclamou o trigo. Não fui feito para ser comido. Eu devo ser enterrado no solo para que uma nova planta possa crescer a partir de mim. Talvez, disse a formiga, mas isso é muito complicado para mim. E continuou a arrastá-lo o trigo. Ei, espere, disse o trigo. Tive uma ideia. Vamos fazer um acordo? Um acordo? Perguntou a formiga. Isso mesmo. Você me deixa no campo e no ano que vem eu lhe dou 100 grãos. Você está brincando, disse a formiga descrente. Não, eu lhe prometo 100 grãos iguais a mim no próximo ano. 100 grãos de trigo para desistir de apenas um, disse a formiga. Disse a formiga desconfiada. Como você vai fazer? Não me pergunte, respondeu o trigo. É um mistério que não sei explicar. Confie em mim. Eu confio em você, disse a formiga, que deixou o grão de trigo em seu lugar. E no ano seguinte, quando a formiga voltou, o trigo tinha mantido a sua promessa. Fábulas do mundo todo. Esopo, Leonardo da Vinci, Andersen, né? E muitos outros. São Paulo, Melhoramentos 2004. Muito bem. Aqui na última parte do texto, quando diz assim: e no ano seguinte, quando a formiga voltou, o trigo tinha mantido sua promessa. Qual foi a promessa do trigo? O que o trigo prometeu para a formiga? O que foi que ele prometeu? Bem aqui embaixo, quando ele diz, ei, espere, tive uma ideia, vamos fazer um acordo? A promessa está dentro desse acordo. Um acordo? Perguntou a formiga. Isso mesmo, você me deixa no campo e no ano que vem eu lhe dou 100 grãos. 100 grãos de trigo, essa é a promessa. A promessa é, em vez de levar ele dá 100 grãos de trigo para a formiga. E a formiga deixou ou comeu, ou levou o trigo? Não, ela acreditou nele e deixou. Muito bem. Bem que no início diz assim, durante a colheita um grão de trigo caiu no solo. O que é solo? Você sabe dizer o significado da palavra solo? Quando diz assim, um grão de trigo caiu no solo. Onde é que a gente cai? Isso mesmo, a gente cai no chão, muito bem. Então, solo é o mesmo que chão. Aí continua, ali ele esperou que a chuva o enterrasse. A palavra ele está se referindo a quem? Durante a colheita, um grão de trigo caiu no solo. Ali ele esperou. Ele se refere a quem? Muito bem, se refere ao solo ou ao grão de trigo? Exatamente, se refere ao grão de trigo. Ele esperou que a chuva o enterrasse. Certamente. Então, quem surgiu de repente? Isso mesmo, foi a formiga. E o que ela começou a fazer quando ela surgiu?
Ela começou a arrastar o grão de trigo para onde? Para onde que ela arrastou? Exatamente, para o formigueiro. Quando ela disse assim, por favor, me deixe em paz. Que sentimento é esse? É um sentimento de tranquilidade, de, de, de perturbação, hein? Ou é um sentimento de... Qual tipo de sentimento? De quem está assustado, com medo. É isso mesmo, de quem está fazendo um protesto para deixar a pessoa em paz. E aí o que foi que a formiga respondeu? É isso mesmo, ela respondeu dizendo que precisa desse grão para alimentar, né, todas as formigas quando chegar o inverno. O que respondeu o grão de trigo? Ele falou que era um grão morto ou vivo? Muito bem, falou que era uma semente viva. Muito bem. E que deveria ser enterrado no solo para que nascesse nova planta. Isso mesmo. Então leiam esse texto mais uma vez, ele é tão interessante. Leiam ele mais uma vez, tá? Ok.